Olá, turma! Salve! Eu fui começando mais uma vez diretamente da PUC para falar de um assunto pertinente, de um assunto atual, de um assunto importante, de um assunto muito falado, difundido na mídia através de nomes de celebridades. Infelizmente, assim a gente fica sabendo do que pode e o que não pode. Mas a professora e coordenadora do curso de Direito aqui da PUC, a Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, já vem se preocupando com isso há algum tempo. Ela é autora deste livro. Na verdade, isso aqui é a dissertação do mestrado dela, certo? E desde 2004 ela vem se preocupando com algumas coisas que hoje é muito falado, né? Hoje é muito falado, mas desde 2004 você já vem se preocupando com a proteção dos dados pessoais, né? Sim, na verdade, sim, é uma coisa que está aparecendo na mídia agora, né? Por conta, especialmente por causa de vazamento de dados e tudo mais, mas que é uma preocupação que realmente, desde o início de 2000, que eu já venho me preocupando. E é algo que pra gente é novo aqui no Brasil, mas na Europa e Estados Unidos isso já vem sendo discutido há bastante tempo. E você despertou essa vontade de trabalhar com isso, de pesquisar sobre isso, de que maneira? Então, na verdade, foi assistindo um filme, né, que chama The Net, A Rede, que é com a Sandra Bullock. O filme é de 1995 e, no fundo, ele trata justamente sobre isso, né, sobre os sistemas informatizados que nós temos hoje, é muito mais comum, né, mas que a nossa vida toda está informatizada e eu posso ter uma série de implicações em sistema de segurança, questão de saúde e tudo, né? A nossa vida hoje encontra-se informatizada. Exatamente. E um pouco, eu diria que um pouco invadida, né? Com o nosso consentimento, porque muitas vezes nós permitimos isso quando a gente baixa um aplicativo, quando a gente acessa um site. Mas eu confesso que às vezes eu me sinto um pouco invadido, porque eu tenho a impressão que o Google sabe absolutamente tudo da minha vida. E ele sabe, né? E ele sabe. Tanto que a gente brinca que hoje, ainda mais, né, na academia, né, na universidade, às vezes o professor é até deixado de lado porque o Google sabe de tudo, né? Tudo a gente pergunta pro Google, né? E então essa sensação, ela é real, ela existe mesmo, porque ele realmente sabe, né? É muito. E às vezes a gente, até, né, quem tá mais lidando com esse tipo de estudo, fala que às vezes o Google sabe mais sobre mim mesmo do que eu. Por quê? Porque ele já vai há um tempo, já está coletando essas informações e na verdade não é nem invasão, né? A gente que realmente permite e disponibiliza muitos dados, muitas informações. Há uma certa despreocupação por parte principalmente dos jovens, que são os mais antenados com redes sociais e as plataformas de comunicação, como Tinder, WhatsApp, Facebook, Instagram, essas redes sociais mesmo de trocas de informações. Posso estar enganado ou há uma despreocupação generalizada por parte dessa galerinha com o que se deve, o que se não deve fazer, ou é ainda falta de conhecimento? A gente tem uma sociedade diferente, né? Que a juventude, principalmente, né, já nasceu muito nesse ambiente digital. Então, a vivência, a experiência que eles têm é outra, né? A minha geração, por exemplo, ela é muito mais preocupada com privacidade, né? Com, às vezes, baixar um aplicativo, o que disponibiliza, o que não, o que permite. E a gente percebe que a juventude não. Mas é próprio, né, dessa faixa etária, né? Mas essa talvez seja a preocupação crucial nesse momento, que a gente fala muito de invasão de privacidade, de vazamento de dados. A gente percebe que é muito mais uma questão cultural, é conscientizar muito essa galera que é preciso ter uma certa preocupação. A gente pode usufruir de tudo que tem aí. A tecnologia, ela está aí, claro, né? Ela está aí para a gente usufruir, para melhorar, para desenvolver tudo que tem para desenvolver, mas tem algumas regrinhas básicas que a gente tem que seguir, né? Então tem que se preocupar, sim, com proteção. É óbvio que seria um papo para uns 5 programas, mas essas regrinhas básicas, a gente poderia
poderia exemplificar como as pessoas devem se cuidar? Porque às vezes eu acho que até realmente é a falta da informação, porque quando a gente fala de crime digital, é assim que se fala? Crime digital, né? Ou invasão de privacidade, as pessoas se expõem muitas vezes sem nem se preocupar com o que aquilo vai repercutir no futuro. Eu falo sim de informações pessoais, de fotos íntimas, de vídeos íntimos, e passam para pessoas em grupo de redes e não estão nem aí com a sua preservação, né? Com a sua identidade, com a sua intimidade. E às vezes expõe outras pessoas, né? Então eu acho que deve ter sim algumas dicas e algumas regras básicas com que as pessoas hoje que usam as plataformas e a internet devem tomar cuidado, né, professor? Eu acho que o mais importante é realmente ter bom senso naquilo que tá postando, né? Hoje a gente realmente disponibiliza tudo nas redes sociais, então tem que ter um certo crivo, né? Um certo cuidado do que vai expor, porque se a gente traz assim para o meio jurídico um pouquinho, né? Hoje em dia já ações trabalhistas, os advogados já pesquisam redes sociais, já verifica realmente nível de amizade. Leva atestado, mas está na praia passeando? Então a gente consegue já fazer esse rastreamento nas redes sociais, então isso já é feito para uma série de situações, né? Sem contar os crimes realmente que acontecem. As pessoas falam demais na internet, né? Demais, assim, não... E é um ambiente que a gente precisa ter noção que no meio hoje informacional, tecnológico, a gente usa muito a palavra exponencial, né? Porque realmente tudo é exponencial, né? Eu falo algo aqui, mas ele já está disseminado para, né, várias pessoas, dependendo do nível de seguidores que eu tenho, o número de seguidores que eu tenho, isso aí prolifera de uma forma que depois eu não tenho mais como voltar, né? Então, isso às vezes a gente não tem muita noção quando usa rede social ou quando publica algo e depois não tem muito como voltar atrás, né? Vamos para um pequeno intervalo, nós fizemos uma pequena introdução, eu queria conhecer um pouco do assunto e... Assuntos agora foi bem tranquilo, mas no segundo bloco eu quero saber mais profundamente sobre os principais crimes digitais que se vêem na atualidade. Muitos deles você às vezes comete sem nem saber que está cometendo. Falou-se muito do nosso Neymar, nosso jogador, né? Aqui a gente pode falar porque foi escancarado nas mídias, né? As pessoas às vezes cometem crimes sem nem saber que está cometendo? Pode acontecer, né? Na verdade, a gente tem um ambiente ali propício, né? Redes sociais, aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, que a grande maioria usa. O Brasil, ele é um dos maiores usuários de WhatsApp, né? Então a gente utiliza muito, é da nossa cultura utilizar muito e pode sim estar cometendo um crime, né? O fato de você estar num grupo, receber mensagem que às vezes tem um conteúdo de crime em si e o fato de você estar nesse grupo também, o fato de você repassar uma informação que recebe, então também precisa ter muito cuidado. Às vezes as pessoas ficam... É isso que eu ia falar. Imagens e vídeos. As pessoas se preocupam muito com imagem e vídeo, mas às vezes uma informação que é sigilosa, que alguém teve acesso e passou. Se eu repassar, eu tô cometendo um crime. E mesmo hoje a gente está diante das fake news, né? Então precisa também ter muito cuidado. Também é um crime. A gente tem projeto de lei nesse sentido também. Ainda não é crime, mas para criminalizar as fake news, porque a gente precisa identificar realmente como que eu entendo fake news e qual a responsabilização de quem encaminha a mensagem falsa, porque às vezes a gente encaminha pensando que é verdadeira e a gente não tem esse critério, né? Então, para que a gente seja um pouco mais rigoroso naquilo que recebe, verificar se é verdadeiro ou não. Antes de sair espalhando, né? Com relação a fake news, a gente tem condições de verificar, né, em órgãos oficiais, na imprensa oficial, ver se realmente aquele fato é verdadeiro ou não, porque às vezes a gente só vai repassando e não tem a preocupação em verificar. Por exemplo, uma informação dessa que é repassada e ela
a minha privacidade é exposta e é uma fake news, por exemplo. Hoje eu acordei deparado com um burburinho total nas redes sociais em torno de um assunto sobre a morte de um pet, de um cachorro, de um blogueiro. Não vou citar nomes, né? Acho que nem sei quem é, mas isso está rodando na cidade. Inclusive teve um depoimento dele falando que vai se pronunciar e vai procurar os direitos dele porque ele está se sentindo completamente invadido e ele não fez isso, é óbvio que ele não fez isso. A partir do momento que eu propago uma informação, uma fake news, uma calúnia, eu também posso ser responsabilizado por isso? Por exemplo, a Soraya matou a avó dela espancada com extintor de incêndio com requisitos de crueldade. Aí você pega, espalha, outro pega, espalha, vira uma rede, espalha, acaba com a vida dela, porque isso acaba com a vida dela. Estamos cometendo um crime? O ideal da responsabilização é que eu identificasse quem foi o primeiro a divulgar a notícia, né? Que seria esse responsável. Existe uma grande dificuldade da gente chegar a esse, né? A quem realmente, quem começou, né? Não quer dizer que quem propagou depois a notícia também não seria responsável, poderia ser responsável, mas há toda uma dificuldade aí para responsabilização. Mas também não dá para a gente dizer que está imune. Eu acho que esse processo, como está crescendo muito, e a questão das fake news estão ganhando uma proporção fantástica, logo vem uma criminalização, vem uma responsabilização para, de certa forma, ajustar isso que é um fato social que está saindo fora do eixo. Completamente Sim, fora do eixo. sim. Né? É banalização da informação mesmo, né? Sem saber se é verdade ou se é mentira, se é... E isso, o impacto que isso... Se for verdade, já tem o impacto do crime, que se ela for punida, vai ser punida, né? Mas se for mentira, o impacto que essa justiça pelas redes sociais, né? Ou às vezes até pelas próprias mãos, acaba com a vida de uma pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, proteção de dados pessoais e também do que a gente fala, o que a gente coloca, né? Responsabilidade porque a gente tem que começar a ter uma cultura de muita clareza em como utilizar os meios digitais. Eles estão aí a nosso serviço. Eu acho que a questão de redes sociais, de aplicativos de mensagens, só veio dinamizar a vida, trazer facilidade e tudo mais. Mas a gente também tem que saber como utilizar. E esse saber como utilizar é não propagar tudo que recebe, ter muito cuidado com as mensagens. A gente começa a ver aí muita clonagem de celular, então verificar mensagens que recebe, porque semana passada mesmo a gente estava vendo casos de clonagem. Os criminosos clonam o teu celular, passam mensagem para os teus contatos pedindo dinheiro, mas como eles conseguem rastrear as conversas pela clonagem do celular, eles passam como se fosse seu amigo mesmo, com a própria linguagem, a maneira de falar e tudo isso. Então, assim, não responder de imediato, ligar para o seu contato, verificar se a mensagem realmente é verdadeira. Então, tudo isso a gente tem que ter como cuidado. A utilização do WhatsApp é buscar também formas a mais de segurança. Tem ali a criptografia, eu tenho como me assegurar de forma melhor, a questão das senhas. Então, são cuidados que a gente tem que começar a ter nessa sociedade que ela está num formato diferente. Operações bancárias. Ainda precisa de cuidado? Eu acho que já melhorou muito, né? O meu pai demorou para fazer uma transação bancária pelo telefone, uma compra no Mercado Livre, misericórdia. Tá, não é só seu pai, eu também já... Né, eu demorei muito também. Imagina, meu CPF não ponho. Né? Então, essa questão de segurança, né, dos serviços, ela já melhorou muito, então já dá para a gente utilizar. Tem que ter alguns cuidados básicos, né? Senhas diferentes, embora sempre a gente queira manter a mesma senha, né, que facilita para a gente, mas isso facilita muito, né? Então, ter senhas diferentes, sair do aplicativo da forma correta, porque senão eu posso acessar de novo. Então, são alguns cuidados básicos que a gente tem que ter. Bom, dicas. Bom senso, certo? Evita. É tão
tão gostoso você ter uma intimidade entre quatro paredes. Evita de mandar os famosos nudes, né? Fotos íntimas em celular. Isso aí vai pra nuvem. Às vezes nem é teu parceiro que você termina, já acusa o seu ex-marido, seu ex-namorado. Isso aí vai pra uma manutenção, né? Vai pra uma assistência técnica. Tá lá em nuvem, um monte de gente tem acesso. Isso aí pra vazar é fácil. Cuidado com o que você pesquisa na internet, cuidado com o que você compartilha na internet. Conversávamos aqui nos bastidores que a inteligência lá do Canadá veio descobrir um pedófilo aqui em Londrina. Então cuidado com o que você faz, cuidado com os seus gostos, que você pode estar cometendo um baita de um crime. O pessoal da cadeia não gosta muito de pedófilo, viu? Toma bastante cuidado. Cuidado com as suas operações bancárias, transações, cuidado com os vírus, cuidado com as clonagens. Gente, bom senso, respeito, né? Bom senso, eu acho que é a palavra, né? Já ajuda bastante, né, professora? Na verdade é isso, é bom senso, é a gente trabalhar numa cultura diferente de utilização das tecnologias, mas com um resguardo mínimo da intimidade, da privacidade. Cuidado para não se envolver em brigas nas redes sociais, porque quem muito fala, já dizia o meu avô, acaba dando bom dia a cavalo. Então não tenho mais nada para falar, hoje foi um assunto muito legal, gostei demais, tinha assunto para falar por mais 2 ou 3 programas. Agradeço a professora Patrícia, coordenadora do curso de Direito aqui da PUC, estão sempre pesquisando e se atualizando, ficando antenados nessa parte de proteção de dados pessoais, de intimidades que são quebradas e privacidades que são vazadas muitas vezes, e eles estudam muito sobre isso. Valeu você que ficou conosco até o final do programa. Continue nos assistindo no canal 520 da NET, ou pelo multitvcidades.com.br, ou pelas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Fui!